Meu nome é Antônio e estou prestes a contar algo que pode parecer absurdo, mas garanto, tudo o que vou narrar aqui aconteceu. Tenho 46 anos, sou gerente de projetos em uma grande construtora de Balneário Camboriú, uma cidade onde a ostentação e os edifícios de luxo competem pela atenção de todos. De fora, minha vida parece impecável. Um bom cargo, dinheiro suficiente para viver confortavelmente e um estilo de vida invejável. Mas, internamente, sempre senti uma lacuna que o dinheiro ou o sucesso profissional não preenchiam. Essa busca pelo algo a mais foi a brecha que me levou ao caminho que destruiu tudo o que eu conhecia. Minha rotina era bem típica de quem vive no ritmo acelerado da construção civil. Meu dia começava cedo, com reuniões intermináveis e visitas às obras. Entre cálculos de orçamento e prazos apertados, era difícil encontrar tempo para mim mesmo. À noite, depois de mais de 12 horas de trabalho, minha única válvula de escape era um bom vinho e filmes de terror. Esse gênero sempre me fascinou, talvez porque, no fundo, eu gostava de explorar os limites do desconhecido. Nos fins de semana, eu costumava pescar com alguns amigos em praias afastadas. A tranquilidade do mar me dava uma falsa sensação de controle, como se eu pudesse segurar as rédeas da minha vida. Mas, na verdade, algo sempre me faltava. Mesmo com o conforto financeiro, eu queria mais. Mais reconhecimento, mais poder, mais algo que nem eu sabia definir. Foi essa ambição que abriu as portas para o horror que, até hoje, me atormenta. Tudo começou durante a construção de uma mansão em um local isolado. O cliente, Rogério, era um homem recluso, mas extraordinariamente influente. Ele nunca revelava muito sobre si, mas, sempre que falava, parecia estar um passo à frente de todos. Era o tipo de pessoa que sabia exatamente o que dizer para plantar uma ideia na sua cabeça. Em uma das visitas à obra, ele me perguntou algo que me fez parar por um instante. Você acha que trabalha para ganhar dinheiro ou para ganhar poder? A pergunta me pegou desprevenido. Respondi que meu objetivo sempre fora garantir estabilidade para minha família. Rogério sorriu, mas aquele sorriso não tinha nada de caloroso. Ele disse algo que me marcou profundamente. O dinheiro é só a primeira camada. Quem entende isso, busca o que realmente importa. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. Poucas semanas depois, Rogério me convidou para um jantar em sua mansão. Aceitei, achando que seria uma boa oportunidade de fortalecer a relação profissional. Quando cheguei lá, fui recebido por um ambiente opulento, mas com um toque desconcertante. Havia algo sombrio na decoração, como se cada objeto tivesse uma história macabra por trás. No meio da refeição, ele me fez outra pergunta inquietante. Você acredita que o sucesso tem um preço? De início, pensei que ele se referia ao esforço e às renúncias que fazemos ao longo da vida. Mas, enquanto ele falava, percebi que sua ideia de preço ia muito além disso. Rogério começou a mencionar conceitos de controle, poder e algo que ele chamava de a força verdadeira por trás do mundo. Ele não foi direto, mas suas palavras deixaram claro que ele acreditava e fazia parte de algo muito maior. Saí daquele jantar intrigado, mas também desconfiado. Algo dentro de mim sabia que havia perigo naquele homem, mas a curiosidade, ou a ambição, falou mais alto. O convite seguinte não foi para outro jantar. Foi para um evento privado, algo que ele descreveu como uma oportunidade única de entender como as coisas realmente funcionam. Aceitei o convite de Rogério sem pensar muito. O evento seria realizado em um local fora da cidade, em uma casa que ele possuía em Itapema, cercada por mata fechada. Ele pediu descrição e garantiu que eu não me arrependeria. Cheguei ao endereço no horário combinado, e a primeira coisa que notei foi o clima de exclusividade. Carros luxuosos estavam estacionados na entrada,
e homens vestidos de preto controlavam o acesso. Quando entrei, percebi que não se tratava de um evento comum. O ambiente era iluminado por velas e havia símbolos estranhos gravados nas paredes. Pessoas bem vestidas, muitas delas rostos conhecidos na sociedade local, circulavam pelo espaço como se estivessem em uma festa normal. Mas o ar carregado e os olhares furtivos revelavam que aquilo era algo muito maior e mais sombrio. Rogério me recebeu com um sorriso e um copo de vinho na mão. Ele me guiou para uma sala isolada, onde algumas pessoas já estavam reunidas. No centro da sala, uma mesa de madeira escura exibia uma espécie de altar, decorado com objetos que pareciam antigos e cheios de significado oculto. Não sabia explicar porquê, mas estar naquele lugar fazia minha pele arrepiar. Rogério se posicionou ao centro e começou a discursar. Ele falou sobre o poder de tomar as rédeas do destino, sobre sacrifícios necessários e sobre a energia que movia o mundo. Suas palavras eram hipnóticas e, mesmo sem entender tudo o que ele dizia, eu sentia uma atração quase magnética por aquilo. Ele finalizou dizendo que todos ali eram candidatos a algo muito maior. Em seguida, ele me puxou para uma conversa privada. Disse que aquele era apenas o início e que, se eu quisesse verdadeiramente entender o mundo e conquistar tudo o que desejava, precisaria provar minha lealdade. Não explicou exatamente o que isso significava, mas mencionou que os próximos encontros revelariam mais. Antes de sair, me entregou um anel com um símbolo estranho e disse: "Considere isso sua entrada." Quando voltei para casa naquela noite, estava confuso e perturbado. Tentei racionalizar tudo como uma espécie de encontro elitista, mas algo dentro de mim sabia que era muito mais do que isso. O anel em minha mão parecia pesar mais do que o metal de que era feito. Era como se ele carregasse um fardo invisível. A semana que se seguiu ao encontro foi uma das mais longas da minha vida. Eu tentava seguir minha rotina, mas minha mente estava presa naquelas palavras de Rogério e no peso simbólico do anel. Guardei o objeto em uma gaveta do escritório, mas era como se ele me chamasse, como se fosse impossível esquecê-lo. Toda vez que pensava em ignorar o convite para o próximo encontro, algo dentro de mim dizia que aquela era uma chance única, algo que eu não podia perder. O segundo encontro aconteceu numa noite chuvosa, em uma fazenda afastada da cidade. Diferente do evento anterior, que tinha um ar de exclusividade social, este era muito mais discreto e misterioso. Quando cheguei ao local, não havia mais do que uma dúzia de carros estacionados. Fui recebido por um homem que me entregou um manto preto com um capuz. Ele me instruiu a colocá-lo antes de entrar e não fazer perguntas. O silêncio predominava enquanto os convidados, todos usando os mesmos mantos, caminhavam em fila por um corredor escuro que levava a um grande salão de pedra. O lugar era iluminado apenas por velas dispostas em um padrão geométrico no chão, criando um efeito assustador. No centro, havia uma mesa de mármore com símbolos gravados e, ao lado dela, um grande cálice de metal. Rogério estava lá, mas parecia completamente diferente. Vestia um manto ainda mais elaborado, com detalhes dourados, e seus olhos carregavam uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Ele nos deu boas-vindas em um tom de voz que ecoava pelo salão, quase como um cântico. "Hoje, vocês darão o primeiro passo em direção ao verdadeiro poder", disse ele. Fui levado para perto da mesa, junto com outros 2 homens e uma mulher que também pareciam novos no grupo. Rogério nos explicou que aquele era um ritual de iniciação, um momento simbólico para selar nosso compromisso com algo maior do que nós mesmos. Ele não mencionou diretamente a palavra diabo ou qualquer termo religioso, mas era impossível ignorar o tom sombrio e o significado oculto do que estava acontecendo. Então, ele pegou o cálice e o ergueu, pronunciando palavras em um idioma que eu não reconhecia. Era como se aquelas palavras vibrassem no ar, causando um arrepio em minha pele. Em seguida,
Ele cortou a palma da própria mão com uma pequena adaga e deixou o sangue pingar dentro do cálice. O gesto foi repetido pelos outros membros do círculo, até que o cálice estivesse quase cheio. Quando chegou a minha vez, hesitei. Meu instinto gritava para que eu saísse correndo dali, mas a pressão do ambiente e os olhares penetrantes de Rogério me fizeram avançar. Ele me entregou a adaga e, com um sorriso frio, disse: "É apenas o início, Antônio. Você verá que isso vale a pena." Respirei fundo. Cortei a palma da minha mão e deixei o sangue escorrer para o cálice. Após o ritual, Rogério nos fez beber daquele cálice, um ato que ele descreveu como o compartilhamento da energia vital. O gosto metálico do líquido misturado com o sangue dos outros me causou náusea, mas era tarde demais para voltar atrás. Assim que terminei, senti um calor estranho percorrer meu corpo, uma sensação que oscilava entre o êxtase e o desconforto. Ao final da cerimônia, fomos instruídos a manter tudo em segredo e a nos preparar para os próximos passos. Antes de sairmos, Rogério me chamou de lado e entregou um livro de capa preta sem título. "Leia isso com atenção. Ele contém as respostas para muitas das suas dúvidas", disse ele. Quando perguntei o que exatamente significava aquilo tudo, ele apenas sorriu e respondeu: "O poder exige sacrifícios, Antônio. O que você está disposto a perder para ganhar tudo?" Voltei para casa naquela noite me sentindo mais perdido do que nunca. As imagens do ritual continuavam a se repetir na minha mente, e eu sabia que havia cruzado uma linha. Aquilo não era apenas um grupo social ou uma sociedade secreta qualquer. Algo muito maior e mais sombrio estava em jogo. Depois daquela noite, minha vida mudou completamente. Era como se eu estivesse dividido entre dois mundos: o da normalidade que eu conhecia e o daquela nova realidade sombria que começava a se infiltrar em cada aspecto do meu dia a dia. Embora eu tentasse manter minha rotina, algo em mim estava diferente. Pequenos sinais começaram a aparecer, coisas que antes eu ignoraria, mas que agora me causavam um incômodo crescente. Na manhã seguinte ao ritual, acordei com um cansaço que parecia impossível de explicar. Mesmo tendo dormido a noite inteira, sentia como se meu corpo estivesse drenado de energia. Olhei para a palma da minha mão, onde ainda havia um leve corte do ritual, e me lembrei do gosto metálico daquele cálice. Era real, e eu havia participado. Por mais que tentasse me convencer de que aquilo era apenas um evento simbólico, algo dentro de mim sabia que era mais profundo e perigoso. Carregava o livro que Rogério havia me dado para todos os lugares, mas hesitava em abri-lo. Algo naquele objeto me causava repulsa. Ele parecia mais pesado do que deveria, e sua capa de couro preto era fria ao toque, mesmo em dias quentes. Quando finalmente criei coragem para folheá-lo, fiquei ainda mais desconfortável. Não havia texto comum, apenas símbolos e desenhos que pareciam pertencer a algum tipo de linguagem arcaica. Enquanto trabalhava, comecei a perceber uma mudança nas pessoas ao meu redor. Clientes que antes eram ríspidos e difíceis pareciam agora me tratar com uma deferência inesperada. Meus colegas de trabalho, que costumavam me desafiar, começaram a se mostrar estranhamente subservientes. A sensação de poder era intoxicante, mas também assustadora. Era como se algo invisível ao meu redor estivesse manipulando as situações a meu favor. Alguns dias depois, recebi uma ligação de Rogério. Sua voz soava firme, mas havia algo ameaçador em seu tom. "Antônio, você fez o primeiro movimento. Agora precisa provar que está preparado para o próximo passo", ele disse. Antes que eu pudesse perguntar o que significava, ele continuou: "Você foi escolhido para acompanhar um de nossos rituais mais importantes. É uma honra que poucos recebem tão cedo." Naquela noite, dirigi até uma propriedade ainda mais isolada do que a anterior. O lugar era cercado por árvores altas e a estrada de terra parecia ter sido pouco usada. Quando cheguei,
Percebi que a atmosfera ali era diferente. Não havia um ambiente de recepção como da última vez. Apenas um silêncio opressivo que me fazia questionar por que eu estava ali. Ao entrar no salão, percebi que desta vez tudo era mais intenso. O altar central havia sido substituído por uma grande estrutura circular no chão, com símbolos que pareciam brilhar sob a luz das velas. No centro do círculo havia um animal, um bode preto, amarrado e imóvel, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. O clima era pesado e eu sentia dificuldade até para respirar. Rogério assumiu a liderança mais uma vez. Ele pronunciava palavras em um idioma que eu não reconhecia, mas que parecia penetrar fundo nos meus ouvidos, quase como um zumbido constante. As pessoas ao redor começaram a repetir as palavras e o ambiente se transformou em um coro quase hipnótico. No meio daquele caos, Rogério me chamou para o centro e colocou uma adaga em minhas mãos. Antônio, esta é a sua chance de mostrar lealdade. Sacrifique o animal e prove que está disposto a se entregar completamente ao nosso propósito. Suas palavras eram diretas, mas carregavam um peso emocional que me paralisou. Eu nunca havia tirado a vida de nada, nem mesmo de um inseto. Mas ali, cercado por aquelas pessoas, eu sabia que não tinha escolha. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a adaga. Olhei para o animal e vi seus olhos fixos em mim. Parecia que ele entendia o que estava acontecendo, e isso só tornava tudo ainda mais difícil. Rogério se aproximou e sussurrou em meu ouvido: "O sacrifício traz poder, Antônio. Não hesite." Com um movimento rápido e desajeitado, cumpri o que me foi pedido. O salão foi tomado por um silêncio profundo, seguido por um murmúrio que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O sangue do animal escorria para dentro dos símbolos no chão, que começaram a brilhar com uma intensidade assustadora. Senti um calor subir pelo meu corpo, e minha visão ficou turva por alguns segundos. Quando tudo terminou, Rogério me olhou com um sorriso que parecia carregar aprovação e algo mais sombrio. "Você deu um grande passo hoje, Antônio, mas isso é apenas o começo. Depois daquele segundo ritual, algo em mim mudou para sempre. Eu estava dividido. Por um lado, sentia que havia atravessado uma barreira que nunca deveria ter sido tocada, um limite que me separava do homem que eu era antes. Por outro lado, uma nova sensação me tomava: o poder. Era impossível negar que as coisas estavam fluindo ao meu favor de forma inexplicável. O que antes parecia inalcançável agora estava ao meu alcance, e isso era assustadoramente viciante. Os dias que seguiram foram marcados por sinais cada vez mais intensos. Meu telefone tocava incessantemente com propostas de trabalho que eu nem havia procurado. Clientes que antes hesitavam em fechar negócios agora pareciam desesperados para contratar meus serviços, oferecendo valores muito acima do que eu esperava. O dinheiro começou a chegar em montantes que eu nunca imaginei, e as dívidas que tanto me preocupavam desapareceram em questão de dias. Ainda assim, as noites eram um tormento. Comecei a ter pesadelos recorrentes, todos ligados de alguma forma ao que acontecia nos rituais. Via rostos conhecidos e desconhecidos me observando, olhos que brilhavam no escuro como se me julgassem. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que havia alguém no quarto, uma presença que eu não conseguia explicar. Por mais que tentasse convencer a mim mesmo de que eram apenas efeitos psicológicos da experiência, a sensação era real demais para ser ignorada. Uma noite, acordei com o som de passos vindos do corredor. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas o vento ou algo trivial. Ainda assim, decidi verificar. Peguei meu celular para usar como lanterna e caminhei lentamente até a porta do quarto. Ao abrir, não havia ninguém, mas, no chão, algo me deixou paralisado. Marcas de pegadas, como se alguém tivesse caminhado descalço pelo apartamento. No dia seguinte,
Decidi ligar para Rogério e contar o que estava acontecendo. Sua reação foi surpreendentemente calma. Antônio, isso é normal. Quando você se entrega a algo maior, as energias ao seu redor começam a mudar. Algumas delas são manifestações do seu próprio medo, mas outras, bem, digamos que são sinais de que você está sendo observado. E isso é bom. A resposta dele não me tranquilizou. Na verdade, só aumentou o meu desconforto. Comecei a evitar ficar sozinho em casa, passando mais tempo no escritório ou em cafés da cidade. Por mais que o dinheiro estivesse fluindo e minha vida parecesse estar em ascensão, a sensação de estar sendo constantemente vigiado me seguia onde quer que eu fosse. Na semana seguinte, fui convocado para um novo encontro. Desta vez, o convite veio em um envelope deixado na portaria do meu prédio. Dentro, havia apenas um endereço e uma frase escrita à mão. A fome de poder cresce, mas o preço também. O local era ainda mais isolado do que os anteriores. Uma casa antiga, quase em ruínas, cercada por árvores que bloqueavam qualquer visão do céu. Quando cheguei, fui recebido por um homem que nunca tinha visto antes. Ele não disse nada, apenas me entregou um manto e apontou para a entrada da casa. Lá dentro, o ambiente era sufocante. As paredes estavam cobertas de símbolos semelhantes aos do livro que Rogério me deu, e havia um cheiro forte de algo que eu não conseguia identificar. Uma mistura de incenso e carne queimada. Dessa vez, o ritual foi diferente. Não havia animais, nem cálices de sangue. Em vez disso, Rogério nos pediu para formar um círculo ao redor de uma pequena mesa. No centro dela, havia um espelho estranho, com uma moldura dourada decorada com figuras grotescas. Ele explicou que aquele era um portal para a verdade, um objeto que nos mostraria aquilo que mais desejávamos, mas também o preço que pagaríamos por isso. Quando chegou minha vez, fui instruído a olhar diretamente para o espelho sem piscar, enquanto Rogério recitava palavras em um tom baixo e constante. No início, vi apenas meu reflexo, mas, aos poucos, a imagem começou a se distorcer. Vi dinheiro, carros, casas luxuosas, tudo que eu poderia conquistar. Mas, no fundo da imagem, havia algo mais. Sombras que se moviam como se estivessem vivas, rostos sem forma que pareciam me observar com ódio. Eu me afastei abruptamente, mas Rogério apenas sorriu. Você viu, não é? O que você deseja está ao seu alcance, mas precisa aceitar as consequências. Ele colocou a mão no meu ombro e completou. Você já está mais fundo do que imagina, Antônio. Não há mais volta. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de que algo havia mudado novamente. Eu não sabia se era o medo ou o desejo que me consumia mais. Mas uma coisa era certa, eu estava preso naquele caminho, e cada passo me levava mais longe de quem eu costumava ser. Os dias que seguiram o ritual do espelho trouxeram uma sensação de vazio que não conseguia explicar. A imagem que vi refletida naquele objeto parecia ter se impregnado na minha mente. Apesar das promessas de riqueza e poder, havia algo sombrio que me atormentava, algo que eu não conseguia ignorar. As sombras no espelho, os rostos sem forma, o ódio que emanava deles. Tudo isso parecia estar me seguindo, mesmo quando estava acordado. Comecei a perceber que as coisas em minha volta estavam saindo do controle. Embora o dinheiro continuasse a fluir e os negócios estivessem melhores do que nunca, havia um preço que se mostrava cada vez mais alto. Meus sonhos estavam se tornando um campo de tortura mental. Noites inteiras eram marcadas por visões de corpos que eu não reconhecia, gritos que ecoavam na escuridão e a sensação constante de estar sendo observado. Na tentativa de fugir desses tormentos, me joguei ainda mais no trabalho. Passava horas no escritório, mesmo sem necessidade, tentando me distrair. Mas a verdade era que o terror me acompanhava aonde quer que eu fosse. Comecei a evitar espelhos.
Sempre que olhava para o meu reflexo, era como se algo estivesse errado, como se outra pessoa me encarasse de volta, alguém que não era eu. Foi em uma dessas noites que Rogério entrou em contato novamente. Ele sempre sabia a hora certa de aparecer, como se pudesse sentir quando eu estava à beira do colapso. Dessa vez, ele me chamou para uma reunião em um lugar que ele chamou de A Câmara Escura. Não sabia o que esperar, mas, pela primeira vez, hesitei em aceitar. Tinha medo do que poderia encontrar lá. Antônio, você não pode recuar agora. Já chegou longe demais. O que vem a seguir é crucial para seu crescimento. Não tenha medo do desconhecido, disse Rogério ao telefone, em um tom que misturava ameaça e incentivo. Relutante, concordei em ir. A Câmara Escura ficava em um porão de um prédio antigo no centro de Balneário Camboriú. Era um lugar decadente, com paredes que pareciam prestes a desabar. O cheiro de mofo era quase insuportável. Quando entrei, fui recebido por dois homens que nunca tinha visto antes. Eles me guiaram por um corredor estreito até uma porta pesada de ferro. Ao atravessá-la, me deparei com um ambiente completamente diferente. A sala estava iluminada apenas por velas, e no centro havia um círculo desenhado no chão com um líquido vermelho que eu sabia exatamente o que era. Nas paredes, símbolos semelhantes aos que eu havia visto no livro e nos rituais anteriores estavam gravados, mas agora pareciam ainda mais complexos e ameaçadores. No centro do círculo, havia uma cadeira de madeira simples, e Rogério estava ao lado dela, me esperando com um sorriso estranho no rosto. Antônio, hoje você dará um passo que poucos têm a coragem de dar. Vamos libertar o verdadeiro poder que está dentro de você, disse ele, gesticulando para que eu me aproximasse. A cadeira parecia inofensiva, mas tudo naquele lugar gritava perigo. Mesmo assim, sentei-me, sentindo o peso de todas as decisões que me trouxeram até ali. Rogério começou a falar em um idioma que eu nunca ouvira antes e, enquanto ele recitava aquelas palavras, senti uma pressão crescente em meu peito. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro de mim, algo que não pertencia ao meu corpo. Meu coração disparou e o suor começou a escorrer pelo meu rosto. Tentei me levantar, mas percebi que estava preso. De repente, uma dor lancinante atravessou meu corpo e gritei como nunca havia gritado antes. Era como se algo estivesse sendo arrancado de mim à força. As pessoas ao redor começaram a entoar um cântico em uníssono, suas vozes se misturando em um som ensurdecedor. Foi então que vi o que estava escondido dentro de mim. Uma sombra começou a se formar no chão, crescendo até se tornar uma figura humanoide. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e seu corpo parecia feito de fumaça, sempre se movendo, sempre instável. A figura me olhou diretamente, e senti um frio intenso percorrer meu corpo. Ela não disse nada, mas, de alguma forma, eu sabia exatamente o que queria. Rogério se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Você acaba de dar vida à sua essência. Esse é o verdadeiro preço do pacto, Antônio. Sua alma agora está ligada a algo muito maior. Suas palavras pareciam ecoar em minha mente, mas eu mal conseguia processá-las. Quando o ritual terminou, fui liberado da cadeira. Minhas pernas estavam tão fracas que quase caí ao me levantar. Olhei para a sombra que ainda permanecia ali, imóvel, como se estivesse me esperando. Ela está com você agora, disse Rogério, sorrindo. Onde quer que você vá, ela estará lá. É sua companheira, sua força, mas também seu maior teste. Voltei para casa naquela noite, sentindo que algo me acompanhava. As luzes piscavam quando eu entrava nos cômodos, e o ar parecia mais pesado. A sombra estava lá, sempre no canto do meu olho, sempre presente. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, mas também sabia que não havia mais como voltar atrás.
Depois daquele ritual na câmara escura, minha vida nunca mais foi a mesma. A sombra que Rogério mencionara realmente estava comigo, mas não da forma como ele havia prometido. Não era uma aliada silenciosa que me fortalecia ou me guiava. Era uma presença opressiva, sufocante, que parecia se alimentar das minhas dúvidas, dos meus medos e da culpa que começava a me consumir. No início, tentei ignorá-la. Era como uma sombra comum, posicionada no canto dos cômodos ou refletida nos espelhos, sempre distante o suficiente para que eu pudesse fingir que era só a minha imaginação. Mas conforme os dias passavam, ela começou a se tornar mais ousada. Podia senti-la atrás de mim enquanto trabalhava, seu olhar invisível queimando minha nuca. À noite, ela ficava mais próxima, quase ao lado da cama, enquanto eu tentava dormir. Os pesadelos pioraram. Agora, eram mais viscerais, mais reais. Eu sonhava com rituais sangrentos, sacrifícios horrendos e gritos que pareciam ecoar até mesmo depois de acordar. Muitas vezes, essas visões incluíam a sombra. Ela não falava, mas suas ações eram claras, me apontava direções, como se quisesse que eu fizesse algo que ainda não entendia. Apesar do tormento, meus negócios continuavam a prosperar. O dinheiro entrava de forma absurda. Recebia propostas milionárias, contratos que, meses atrás, seriam impensáveis. A conexão com Rogério também se intensificou. Ele passou a me convidar para encontros quase semanais, onde me introduzia a novas práticas e pessoas da seita. Cada ritual era mais macabro que o anterior, e as promessas de poder eram sempre acompanhadas de advertências sutis. O preço do que você recebe está sendo cobrado, Antônio. Não se esqueça disso. Um dia, enquanto trabalhava em um projeto de construção de um luxuoso arranha-céu em Balneário Camboriú, algo estranho aconteceu. Estava no local da obra, supervisionando a equipe, quando ouvi um grito. Era um dos trabalhadores, que havia caído de um andaime. Corri até ele, mas o que vi me paralisou. Ele estava morto, seu corpo torcido de uma forma grotesca, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Os outros trabalhadores disseram que ele perdeu o equilíbrio, mas eu sabia que aquilo não era coincidência. A sombra estava lá, no canto da obra, visível apenas para mim. Ela parecia estar me encarando, como se quisesse que eu entendesse que aquilo era apenas o começo. A sensação de que ela se alimentava da dor e do sofrimento ao meu redor ficou ainda mais forte. Naquela noite, quando voltei para casa, me sentei no sofá e fiquei encarando a escuridão. A sombra estava lá, mais clara do que nunca. Tomei coragem e perguntei em voz alta: "O que você quer de mim?" Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, senti algo que parecia uma mão invisível tocando meu ombro, e uma voz baixa, quase sussurrada, respondeu: "Mais." Essa única palavra ecoou na minha mente como uma sentença. Mais o quê? Mais sacrifícios, mais entrega, mais dor. A partir daquele momento, a sombra começou a se manifestar de formas ainda mais intensas. Aparelhos eletrônicos ligavam e desligavam sozinhos. Portas se abriam lentamente, mesmo sem vento. E, durante a madrugada, eu ouvia murmúrios vindos de lugares que deveriam estar vazios. Tentei buscar respostas com Rogério. "Você está se adaptando, Antônio. O poder que você recebeu precisa ser alimentado, assim como uma planta precisa de água. Mas lembre-se, tudo isso é para o seu benefício. A sombra não é sua inimiga, é sua guia. Confie nela." Mas como confiar em algo que parecia estar me levando à loucura? A relação com minha família também começou a se deteriorar. Minha esposa passou a dizer que eu estava distante, ausente, como se fosse outra pessoa. Meus filhos começaram a me evitar, dizendo que eu parecia assustador. Uma noite, minha filha mais nova entrou chorando no meu quarto, dizendo que viu um homem preto
parado ao lado da cama dela. Meu sangue gelou. Ela estava vendo a sombra também. Rogério continuava a me tranquilizar, dizendo que aquilo fazia parte do processo, mas eu já não confiava mais nele. A sombra parecia não estar satisfeita. Por mais que eu tivesse entregue minha alma, minha essência, ela ainda queria mais. E, aos poucos, comecei a entender que o que ela queria, na verdade, era a destruição de tudo ao meu redor. Eu sabia que havia entrado em algo muito maior do que imaginava, algo que não poderia controlar. E o pior de tudo, não sabia como sair. O peso da sombra sobre minha vida era insuportável. Não importava para onde eu fosse, ela estava sempre comigo, espreitando, observando. As noites eram um tormento, e os dias se tornaram uma sequência interminável de paranoias. Até mesmo as conquistas materiais que antes me traziam felicidade agora pareciam vazias. Meu apartamento luxuoso, os carros na garagem, os contratos milionários. Nada mais fazia sentido. Minha família começou a se afastar de mim. Minha esposa, com o olhar cansado, dizia que eu já não era mais o mesmo homem com quem ela havia se casado. Você está sombrio, Antônio. Algo em você mudou, e não sei mais como lidar com isso, disse ela uma noite, enquanto arrumava as malas. No dia seguinte, ela foi embora, levando nossos filhos. O silêncio que ficou em casa era ensurdecedor, mas a sombra parecia se alimentar disso, como se comemorasse minha solidão. Certa noite, não suportando mais aquele tormento, decidi confrontar Rogério. Ele era a única pessoa que poderia me ajudar, ou ao menos explicar como tudo havia saído tão errado. Fui até a casa dele, um casarão isolado nas montanhas, cercado por árvores altas e uma névoa espessa que parecia viva. Toquei a campainha várias vezes, mas ninguém respondeu. A porta estava entreaberta e entrei. A casa estava em completo silêncio, exceto por um som fraco, como sussurros vindos do andar de cima. Subi as escadas, seguindo o som, até chegar a um quarto onde Rogério estava sentado em uma poltrona. Ele parecia pálido, mais velho do que eu me lembrava, como se algo tivesse drenado. Quando me viu, tentou sorrir, mas era um sorriso vazio. Você está aqui porque percebeu, não é? Ele disse, com a voz fraca. Percebeu que não há saída. Rogério, o que você fez comigo? Porque a sombra está me perseguindo. Eu fiz tudo o que você pediu, gritei, sentindo meu desespero crescer. Ele suspirou e apontou para uma estante cheia de livros antigos. Você acha que entende o que fez, Antônio, mas não entende nada. A sombra não é apenas um reflexo do pacto. Ela é a manifestação do que você entregou. Sua alma, sua essência, sua humanidade. Tudo isso foi consumido. E agora, ela quer mais. Mais o quê? Perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. Mais sofrimento, mais sacrifício, mais dor. Quanto mais você dá, mais ela exige. Não há fim, Antônio. Esse é o verdadeiro preço. Minha mente girava, tentando processar o que ele dizia. Se não havia saída, o que me restava? Antes que eu pudesse dizer algo, a sombra surgiu no canto do quarto, maior e mais intensa do que nunca. Seus olhos vermelhos brilhavam e a temperatura no ambiente caiu drasticamente. Rogério se encolheu na poltrona, murmurando algo em uma língua que não entendi, enquanto a sombra avançava lentamente. Foi então que percebi que ela não estava ali por mim. Ela queria Rogério. Antes que eu pudesse reagir, a sombra o envolveu completamente. Seu corpo começou a tremer, e ele soltou um grito agonizante que ecoou por toda a casa. Quando a sombra finalmente recuou, tudo o que restava era a poltrona vazia. Rogério havia desaparecido. Corri para fora da casa, meu coração disparado. Estava claro que aquilo era um aviso. A sombra não tinha limites
e eu era o próximo. Quando voltei para casa, encontrei um bilhete na minha porta. Não havia remetente, apenas uma mensagem escrita em letras pequenas e tremidas. Há uma forma de acabar com isso, mas você precisa estar disposto a sacrificar tudo. Passei horas encarando aquele bilhete. As palavras, embora simples, carregavam um peso esmagador. Sacrificar tudo. O que mais eu poderia perder? Minha família havia partido, minha sanidade estava em pedaços, e agora até mesmo minha vida parecia estar por um fio. A sombra continuava à espreita, cada vez mais próxima, mais imponente. Eu sabia que ignorar aquela mensagem poderia ser meu fim, mas segui-la poderia me levar a algo ainda pior. No verso do bilhete havia um endereço. Era de um lugar afastado, uma cabana nas montanhas próximas a Balneário Camboriú. A localização era estranha e isolada, o tipo de lugar que você só encontra se realmente estiver procurando. Decidi ir, coloquei uma mochila com algumas roupas, minha carteira e um canivete, como se qualquer objeto pudesse me proteger contra algo tão sobrenatural. Dirigir até lá foi uma experiência surreal. A estrada sinuosa parecia se estender indefinidamente, e a névoa que cobria a área tornava tudo ainda mais assustador. Quando finalmente cheguei, a cabana estava lá, exatamente como eu imaginava, pequena, decadente, cercada por árvores tão densas que bloqueavam a luz do sol. A porta estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Entrei hesitante, segurando o canivete com força. O interior era escuro, com paredes cobertas por símbolos estranhos que eu reconhecia dos rituais. No centro, uma mesa de madeira com velas acesas iluminava um homem idoso, vestindo um manto negro, que parecia estar me esperando. Você demorou, Antônio, disse ele, sem levantar os olhos de um livro que estava lendo. Sua voz era rouca, mas firme, como se carregasse séculos de conhecimento. Quem é você? Foi você quem deixou o bilhete? Perguntei, sentindo o medo e a raiva borbulharem dentro de mim. Meu nome não importa. Eu sou alguém que conhece a verdade. E sim, fui eu quem o chamou aqui. Você precisa entender o que está enfrentando e o que precisa fazer para acabar com isso. Ele me explicou que a sombra não era apenas uma entidade ou um demônio comum. Era uma manifestação de todos os pactos feitos por pessoas como eu ao longo dos séculos. Cada alma que ela consumia a tornava mais forte, e cada novo pacto aumentava seu domínio. Você não é o primeiro, e certamente não será o último. Mas há uma forma de romper o ciclo, disse ele, finalmente me encarando. Seus olhos eram de um cinza perturbador, como se ele já tivesse visto coisas além da compreensão humana. E o que eu preciso fazer? Perguntei, embora a resposta parecesse óbvia e aterrorizante. O sacrifício final, respondeu ele. Você precisa renunciar a tudo. Não apenas o dinheiro, o poder, mas também sua própria existência. É a única forma de enfraquecer a sombra e libertar as almas que ela aprisionou, incluindo a sua. A ideia de sacrificar minha vida não me surpreendeu. Desde o início, eu sabia que minha história não teria um final feliz. Mas ouvir aquilo em voz alta, dito de forma tão direta, fez meu coração parar por um momento. E se eu recusar? Perguntei, minha voz saindo quase como um sussurro. Então você será consumido, e tudo o que resta de você, sua alma, suas memórias, sua essência, será parte dela para sempre. Não haverá paz, Antônio, apenas tormento eterno. O homem me entregou um pequeno punhal com símbolos gravados em sua lâmina. Ele explicou que o ritual precisava ser feito em um local específico, a mesma câmara onde o pacto havia sido selado. Lá, você enfrentará a sombra diretamente. E, quando o momento chegar, você saberá o que fazer. Voltei para casa naquela noite sentindo que a decisão já havia sido tomada, mesmo que eu não quisesse admitir.
Passei horas olhando para fotos antigas da minha família, tentando lembrar como era minha vida antes de tudo isso. Por um momento, pensei em fugir, mas sabia que não havia para onde correr. No dia seguinte, dirigi até a antiga mansão onde o pacto havia sido selado. A câmara estava do jeito que eu lembrava, sombria e fria, com as marcas no chão ainda intactas. Acendi as velas ao redor, seguindo as instruções do homem da cabana. Quando terminei, a sombra apareceu, mais imensa e assustadora do que nunca. Seus olhos vermelhos pareciam atravessar minha alma, e a temperatura no ambiente caiu drasticamente. Ela não disse nada, mas eu sabia que estava ali para me observar. Peguei o punhal com as mãos tremendo, meus pensamentos uma mistura de arrependimento e resignação. Pensei na minha esposa, nos meus filhos, e no que eu os havia feito passar. Pensei nas vidas que a sombra já havia destruído e em quantas mais seriam consumidas se eu não fizesse algo. Respirei fundo e levantei o punhal. A sombra pairava sobre mim, crescendo a cada segundo, como se estivesse se alimentando do meu medo e da minha hesitação. O punhal em minhas mãos parecia pesado, e o frio intenso fazia meus dedos tremerem. Minha mente estava tomada por uma mistura de arrependimento e desespero, mas também havia um estranho senso de clareza. Eu sabia que não havia retorno. Enquanto eu encarava a sombra, uma voz ecoou pela câmara. Era profunda, gutural, e parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Você acha que pode escapar de mim, Antônio? Você acha que pode me derrotar? Ela riu, e o som ressoou como um trovão, fazendo as velas ao meu redor oscilarem. Eu não vou deixar você tomar mais ninguém, respondi, tentando manter minha voz firme, embora o pavor fosse quase insuportável. A sombra avançou lentamente, seus olhos vermelhos brilhando como brasas. Você é meu, Antônio. Sempre foi. Sua alma foi marcada desde o momento em que você assinou aquele pacto. Não importa o que você faça, você nunca será livre. Fechei os olhos por um momento, tentando ignorar suas palavras. Tudo o que ele dizia parecia verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia simplesmente me render. Lembrei das palavras do homem da cabana. Sacrifique tudo. Respirei fundo, segurando o punhal com mais força, e comecei a recitar as palavras que ele havia me ensinado. A sombra reagiu imediatamente. Ela rugiu, um som tão ensurdecedor que fez minhas orelhas doerem, e começou a se contorcer, como se estivesse tentando resistir ao ritual. As velas ao meu redor apagaram-se, mergulhando a câmara em completa escuridão. Mas, mesmo sem enxergar, eu podia sentir sua presença, cada vez mais próxima, cada vez mais ameaçadora. Continuei recitando as palavras, mesmo com minha voz tremendo. O punhal em minha mão começou a brilhar com uma luz fraca, quase imperceptível no início, mas que foi crescendo à medida que o ritual avançava. A sombra se agitou violentamente, soltando gritos agudos e distorcidos que ecoavam pela câmara. Pare! Você não sabe o que está fazendo, a sombra gritou, sua voz agora tingida de algo que soava como medo. Mas eu não parei. Eu sabia que aquele era o único momento em que poderia fazer algo para interromper o ciclo. Segurando o punhal com ambas as mãos, apontei-o para o meu peito, exatamente onde o homem da cabana havia instruído. Antônio, pense no que está fazendo. A sombra suplicou. Você pode ter tudo de volta. Sua família, sua riqueza, sua paz. Apenas pare agora, e eu te liberto. Por um breve segundo, a tentação de aceitar sua oferta atravessou minha mente. Mas então, lembrei-me dos rostos das pessoas que haviam sofrido por minha causa. Rogério, minha esposa, meus filhos e todas aquelas almas que estavam aprisionadas por aquela entidade. Isso acaba aqui, murmurei, antes de cravar o punhal em meu peito. A dor foi instantânea e avassaladora.
mas junto com ela veio uma sensação de alívio. A luz do punhal explodiu em um clarão cegante, preenchendo toda a câmara. A sombra soltou um grito final, um som de pura agonia, antes de se dissipar no ar, como fumaça levada pelo vento. Enquanto caía no chão, senti meu corpo enfraquecer. A luz ao meu redor começou a diminuir, e a câmara foi envolvida por um silêncio absoluto. Apesar da dor, havia uma paz estranha dentro de mim. Eu sabia que havia quebrado o ciclo, que havia libertado as almas que a sombra aprisionava, incluindo a minha. Meu último pensamento foi sobre minha família. Fechei os olhos, imaginando o rosto de minha esposa e de meus filhos, esperando que, de alguma forma, eles soubessem que eu os amava e que tudo o que fiz, mesmo os erros, foi por eles. Dias depois, a polícia encontrou meu corpo na mansão abandonada. Para eles, parecia um suicídio estranho, envolto em símbolos e mistérios que ninguém conseguia explicar. A história rapidamente se espalhou, alimentando rumores sobre rituais satânicos e maldições. Mas, para mim, o que importava era que, mesmo em meus últimos momentos, eu consegui fazer o que era certo. E quanto à sombra, ela não desapareceu completamente. Talvez ela ainda esteja por aí, esperando outro tolo disposto a fazer um pacto. Mas, pelo menos por enquanto, eu sabia que havia dado tudo de mim para quebrar o ciclo. Afinal, às vezes, o verdadeiro sacrifício não é apenas perder o que você tem, mas enfrentar o que você se tornou.